Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 17 de novembro, está tendo, como grande parte de vocês devem saber, a Conferência Ambiental lá no Egito. O nosso presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, está lá e foi dar seus pitacos, provocando um desastre ambiental aqui no Brasil. Mas não é do meio ambiente, não é da natureza, mas do ambiente de negócios. Numa declaração muito sincera dele, mas nem por isso deixou de ser controversa, ele disse o seguinte a respeito da proposta que o PT e seus aliados estão levando ao Congresso Nacional para romper o teto de gastos. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Olha o que ele disse, gente. Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que ele não está desprovido de razão no que ele falou a respeito do rompimento do teto de gastos. Os especuladores, sim, a profissão deles é especular, mas, ao contrário do que falam, até critico muitas análises pelo calor da economia, mas eles buscam enxergar o termômetro da atualidade, do dia atual, em relação ao que vai acontecer no futuro. E se tem um governante que está propondo estourar o teto de gastos, é lógico que as empresas vão enxergar o que é nisso. Ou mais inflação, ou mais juros, ou aumento de impostos para compensar esse teto de gastos. Isso é bom para o ambiente de negócios? Claro que não. A insegurança do Brasil aumenta. Inclusive, o risco Brasil, só hoje, no dia 17, pulou em alguma coisa em torno de 6 pontos percentuais. E isso é lógico que aconteça. Afinal de contas, o presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, e sua turma mais próxima, deixa muito claro que quer enfrentar a questão do mercado para distribuir riqueza aos mais necessitados. Muito bonito isso. Até em termos literários é bonito, sim. Quem aí que assiste ao Fora de Curva não gostaria de um mundo mais fraterno, um mundo melhor, mas a coisa não é por aí. Não é simplesmente pensar o que é mais bonitinho e aplicar isso que a coisa vai dar certo. E quem se deu conta disso? Aqueles economistas que apoiaram o então candidato Lula, que pertenciam a outro grupo de pensamento. Eu estou falando daquela turma que se consolidou nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Além do Meirelles, que foi ministro da Dilma e que desejou a todos nós boa sorte, entram nessa lista de novos dissidentes gente de peso, como não dá para negar, Pércio Arida e Pedro Malan. Mas, na hora de apoiar o candidato de oposição a Jair Bolsonaro, que estava, sim, fazendo um programa econômico através de Paulo Guedes bastante consequente, eles preferiram se unir a uma turma mais corporativa para tentar eventualmente uma reconquista de poder. Isso é o que eu enxergo. Mas eles não são irresponsáveis enquanto pensadores econômicos e realmente comentaram nas minhas palavras que providências para solucionar os problemas sociais sem responsabilidade fiscal vão gerar ainda mais problemas sociais, e aí eu estou de pleno acordo com eles. Eu só não entendi ainda que eles, conhecendo quem era o candidato, a sua linha ideológica e seus ideólogos mais próximos, que não ia descambar para essa questão de estouro do teto de gastos, que é uma grande porcaria para o país. O risco Brasil, como eu falei, hoje subiu em torno de 6%, a bolsa caiu, o dólar aumentou, e tendo como fator objetivo, nem foi o Lula, foi o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ex-PSDB, que entregou uma versão preliminar desse projeto de lei que chamam de PEC do estouro, que prevê um furo no teto de gastos de 198 bilhões de reais. Mas não é agora para 2023. E sim, 2023, 2024, 2025, 2026. É quase 800 bilhões de reais de furo de gastos. Mais um ano chegaria a quase 1 trilhão de reais. Que significa o quê, gente? Inflação, juros altos e redução da atividade econômica, recessão, porque isso aí sempre acaba em recessão. Quando o Estado gasta demais, sim, existe um benefício inicial, mas logo, logo isso acaba num grande desastre. Vamos olhar a Argentina, vamos olhar a Venezuela e vamos olhar aqui nos meses a Colômbia e o Chile.
Então, é claro, existe especulação, o câmbio subiu, a bolsa caiu pelo grau de certeza dessa travessura que eles estão fazendo. É especulação, repetindo como diz o Lula, mas essa especulação ela é baseada em expectativas negativas e eu acho que elas têm razão de existir sim. Agora é importante não chegar e colocar esses pensamentos, essas avaliações, simplesmente naqueles jargões. São os comunistas, a esquerda que quer fazer o mal para o Brasil. Não, vamos tentar entender a lógica deles e é melhor, ou mais fácil, ou mais correto criticar o pensamento lógico do que simplesmente estar discorrendo, estar expondo desaforos afora, que isso não leva a nada. Então, o que leva o pessoal do PT a propor de maneira tão insistente e tão elevada o furo do teto de gastos? É um pensamento, a meu ver, errado, de origem marxista, que considera a riqueza como uma coisa estanque. Ela é sempre a mesma, não muda, não evolui com o tempo. E aí, se não evolui com o tempo, para esse pessoal, a chave da justiça social é simplesmente redistribuir essa riqueza fixa de uma maneira mais equânime. E aí todo mundo fica feliz, ou mais pessoas ficam felizes, e algumas outras que perderam riqueza ficam tristes, mas seriam a minoria. Gente, o problema, como já falei, é que esse conceito é um erro. É um erro na formulação marxista. Lá no século XIX, quando Marx escreveu suas obras, tendo como a principal o Capital, talvez não fosse tão perceptível a existência, a necessidade da existência de uma coisa chamada produtividade, como um dos principais fatores de multiplicação dessa riqueza. Vamos tentar entender essa lógica de maneira figurada. Se eu tenho um punhado de sementes para plantar na minha terra, para obter uma safra, e se eu vier a consumir essas sementes, de acordo com essa lógica, a safra total não fica afetada. Por quê? Porque a riqueza é estanque. Posso até tirar a riqueza de outro lugar, mas nada muda. Então é só redistribuir, segundo eles, está tudo resolvido. Mas na verdade, pessoal, todo mundo sabe, até quem é de esquerda sabe, se você quer fazer um negócio novo, quer comprar uma coisa, mesmo que seja para sua casa, um investimento, tem que ter ou crédito, que é uma forma de investimento que você tem potencialmente para antecipar gastos, ou economizar, botar no velho cofre porquinho. A verdade é que para reproduzir a riqueza, nós necessitamos de duas coisas. Primeiro, mais riqueza ou menos riqueza que vai ser gerada depois, como base de investimento, e em segundo lugar, uma capacidade empreendedora que tende a mudar a realidade. É essa mudança constante de realidade, é essa disrupção permanente que acontece no mundo que gera os aumentos de produtividade, que aumenta a riqueza do mundo e que pode sim, de uma maneira inteligente, não ingênua, ser eventualmente melhor redistribuída. Mas não enxergar isso, não operar produtivamente no mercado, aí sim é condenar um país, um estado, uma região à estagnação, à pobreza. E essa PEC do estouro, como está sendo chamado, foi um baita de um apelido, é, em última instância, pessoal, uma maneira de distribuir riqueza ao mesmo tempo em que inibe a formação de novas frentes de geração de valor. Ou seja, eu tenho a riqueza parada naquele momento, eu vou tirar mais dessa riqueza para redistribuir. Essa redistribuição me deixa a base do investimento comprometida e isso acaba fazendo com que o crescimento econômico, o desenvolvimento do país fique negativamente comprometido ou até acabe virando empobrecimento. Uma outra figuração que eu lembrei agora, essa questão do estouro de gastos é mais ou menos como comer todo um rebanho de gado, lembrando que a picanha vai estar baratinha, tirando as condições dele se reproduzir e gerar a próxima geração aumentada para elevar a oferta de carne. Vai acontecer o quê? E deve ocorrer isso se aprovada a PEC em 2023, um grande banquete, todo mundo fica feliz, mas lá em 2024 ou 2025, mais tardar, esse grande forrobodó, essa grande festa, vai se transformar em escassez, vai se transformar em fome, vai se transformar em recessão, em inflação e um monte de coisa que ninguém aqui quer ouvir. Mas eu só estou sendo técnico, não estou sendo político. Politicamente eu digo,
o melhor para a gente torcer é que essa PEC do estouro não seja aprovada, se mantenha o teto de gastos da maneira rígida como vem desde o governo de Michel Temer, e a melhor aposta para o futuro governo é sim manter os gastos, reduzir juros para alavancar a economia, e aí nós temos um potencial enorme de crescimento econômico. Se não mexerem na economia e só baixarem a Selic, isso aí vai gerar o quê? Mais atividade, mais emprego, mais arrecadação. E essa arrecadação adicional, aí sim, é um governo de esquerda, nada contra despriorizarem dentro da coerência deles mais despesas sociais. Demora um pouco mais esse processo, mas ele funciona, ele é perene, o ganho vai ser para sempre. Então, gente, para concluir o Fora de Curva de hoje, espero que, se o futuro governo não tenha a luz, não tenha iluminação de não fazer essa baita besteira de romper o teto de gastos, especialmente dessa maneira que eles querem, que o nosso Congresso Nacional faça isso, seja rejeitada a proposta, essa PEC do estouro, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Vejo isso, essa questão de disciplina fiscal como inegociável para garantir a prosperidade do país, e ainda tem que torcer, gente, tem que torcer muito para que o governo federal, o próximo poder executivo, não acesse o Poder Judiciário para dizer que a votação do Congresso Nacional rejeitando a PEC seja ilegal, e bem que isso pode acontecer. E aí, gente, eu só tenho a dizer que, se acontecer isso, o Brasil está ferrado de vez. A crise institucional vai estar consolidada de maneira flagrante, e isso aí não vai acabar bem, porque nós vamos viver num local onde não tem uma ordem clara do que é certo, do que é errado. E numa situação dessas, o risco de conflagração é muito grande, para não dizer quase uma certeira. Não vamos esperar pelo pior, vamos torcer por uma conscientização dessa classe política e agora especialmente do futuro Poder Executivo. Gente, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse comentário. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem essa opinião com a sua rede de contatos. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Um forte abraço. Até breve. Tchau.